Olá, pessoas do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Vejo Vantagem no Canadá. E no vídeo de hoje eu vou te contar como é fazer o curso de 1 ano aqui no Canadá. Como é fazer a pós-graduação aqui no Canadá. Então, se você não é inscrito neste canal, você é muito bem-vindo por aqui. Deixa um like se esse vídeo foi útil para você, se você gostou. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo. Bora lá? Então vamos lá, gente. É o seguinte, vou até me arrumar aqui na cadeira. Tudo que eu disser aqui é baseado na minha experiência, tá? A experiência de vocês pode e muito provavelmente será diferente, tá bom? Então eu vou falar o que eu acredito, o que aconteceu, como é, baseado na minha experiência, então não levem como verdade absoluta, mas peguem o que cabe para vocês aí, tá bom? Dizer por que eu escolhi o curso de 1 ano. Eu já tenho formação, já tenho pós-graduação, desde o Brasil e tudo mais. Então, se você assistiu este vídeo aqui, eu contando sobre os nossos planos do Canadá, plano A, B, C, você vai entender por que eu vim estudando, tá? Então, não era, eu quero ir para o Canadá para fazer uma pós. Não, eu escolhi o curso porque eu precisava vir atrelada a um curso de pós-graduação ou de college e tudo mais para manter o nosso visto ativo aqui no Canadá, tá, gente? Então, dentro disso, já que eu teria que vir estudando, eu escolhi um curso na minha área que é de Financial Planning, que é de planejamento financeiro, tá? Então, eu sou consultora financeira, eu atendo hoje brasileiros e estou fazendo um curso para que depois eu tenha a possibilidade de tirar certificações para atender aqui no Canadá também. Então, eu uni o útil ao agradável. Primeiro que a profissão do Samuel ela traz pra gente algumas possibilidades do visto permanente, da residência permanente, da gente conseguir um pouco mais rápido, tá? Porém, o visto de 1 ano, para quem não tem profissão de alta demanda e vem para o Canadá, na minha opinião, é muito arriscado, porque 1 ano passa rápido, né? E quem for depender de mais 1 ano de trabalho para comprovar a experiência e aplicar para residência permanente, é um curso de curto prazo, tá? Então, eu escolhi esse curso porque a profissão do Samuel dá essas possibilidades da gente conseguir a residência permanente de outras maneiras, se não a partir do curso de 2 anos. Para quem não sabe, depois que termina o curso, a gente tem direito a aplicar para o PGWP, que é a permissão de trabalho. Quando você escolhe um curso de 1 ano, você pode aplicar para o PGWP para o mesmo prazo, tá? Quando você escolhe um curso de 2 anos, você tem possibilidade de conseguir mais 3 anos de PGWP. Então, por isso que eu falei da questão de deixar o visto muito restrito ali. No curso de 2 anos tem um tempo bem maior, que são esses 5 anos no Canadá, tá? Quais são os prós e contras do curso de 1 ano? Então, o que tem de bom? É que acaba mais rápido, né? Porque o ano letivo aqui são 8 meses, então 4 meses o primeiro termo, que foi o que eu terminei agora, e vou começar o segundo termo presencial a partir agora de setembro. O que tem de contra? Você tem menos tempo poder conseguir o PR. Você tem que dar uma tacada muito certeira para você conseguir o PR dentro ali do prazo determinado. Outro prós, que você vai pagar menos tuition, você vai pagar menos porque você vai pagar 2 termos ali do teu curso. Num curso de 2 anos, você vai pagar 4 termos. Então, isso também porque o custo é menor. E outro contra é que a sensação que dá é que você tem matéria de 2 anos para fazer em 1. Gente, o acúmulo de assignments, de teste, de quiz, de apresentação é gigantesco. Tudo é passado muito rápido, então você mal tem tempo de processar as coisas, ainda mais a gente em outra língua, né? Então tudo é muito corrido. Você tem que estudar um capítulo corrido, aí você faz prova do capítulo, aí você tem que fazer resumo do capítulo, aí você faz assignment do capítulo, tudo assim na semana. Então, isso pegou, assim, bastante pra mim. Eu tinha assignment praticamente de segunda a segunda, tá? Então, assim, a loucura é
absurda. Bom, e aí falando disso, falando um pouquinho das matérias, para quem for fazer finanças aqui no Canadá, esse curso especificamente, o conteúdo é muito legal, tá? Do curso, assim, é da minha área, são todas informações que me interessam. Eu tive 5 matérias, tá? Então, nesse primeiro termo eu tive ética, eu tive insurance, que é seguro, eu tive Canadian Securities, que é de investimento, Client Communication, que é como se fosse de apresentação em público, e eu tive Financial Planning, tá? Então eu tive 5 matérias. Não se enganem, meus amores, porque muita gente, bastante dos meus colegas tiveram 7 matérias. Só que a carga horária dessas 5 matérias é praticamente igual de quem tem 7. Eu tive colegas que têm 7 matérias e, por exemplo, não tinham aula de segunda-feira. Eu tinha aula de segunda a sexta, todos os dias. Então, a carga horária dessas matérias são maiores, tá? Ou pelo menos equivalente. Cada professor tem uma metodologia. Tem professores, por exemplo, que não passavam slides. Então era 3 horas o professor falando e só ele falando, e a absorção durante pelo menos a primeira hora você consegue prestar atenção. As outras 2 você já começa a ficar, porque imagina, é uma pessoa falando em outra língua e não tem um slide. Então teve isso. Teve professor que passou matéria muito corrida, porque era muita matéria e a carga horária nem tão grande de algumas matérias específicas. Por exemplo, roleplay. Quem for fazer esse curso vai ter muito roleplay. O que significa? É tipo uma dramatização. É como se você encenasse. Por exemplo, eu enceno que eu sou consultora financeira e um colega é o cliente. Depois inverte. Eu me torno a cliente e o colega se torna o consultor financeiro. Então tem muito disso. Eu tinha que fazer isso 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana e mais uma apresentação em público. Então, gente, isso é muito desgastante. Porque eu, por exemplo, no meu curso era só eu de outra nacionalidade e mais ou menos 25 alunos todos da mesma nacionalidade, no caso todos indianos, e só eu de outra nacionalidade. Então eu tive muita dificuldade de entender, né, meus colegas, assim, eu fiquei em pânico logo na primeira semana que eu vi que eu não entendia ninguém. Então eu tive professor também de outra nacionalidade e tudo mais. Então eu tive certa dificuldade nessas dramatizações por não entender, porque imagina, a pessoa, quando eu sou consultora, a pessoa faz perguntas, você tem que responder. Então eu tive muito disso no curso. Eu tive uma matéria que é a de Client Communication, que é específico disso. Gente, a matéria de ética foi uma matéria que foi um desafio para mim. Antes de começar o curso, eu falei, nossa, adoro o tema, eu vou deitar. Mas ó, no meu caso, tudo que podia dar de errado deu nessa matéria. Tudo, gente, tudo que podia dar de errado. Primeira coisa, tinha que montar um grupo, que é o grupo que a gente levaria até o final do curso. A maioria das matérias teve isso, tá? Alguns o professor escolheu, outros grupos a gente que escolheu, né? Mas tinha que levar até o final ali do termo. Gente, a gente teve que separar o grupo, o professor separou o nosso grupo, porque falou que só eu e mais uma estava fazendo o trabalho, outros alunos não estavam. Teve uma assignment que a gente fez que ele pediu pra gente refazer, porque estava caracterizando alguns indícios de plágio. Falei, pelo amor de Deus! Por quê? Porque é outra pessoa fazendo, aí não coloca as informações corretamente, então trabalho em grupo é bastante desafiador, a gente tem que meio que um ficar conferindo as coisas do outro para não ter esse tipo de problema. Aí depois tive que fazer uma apresentação em público de meia hora. Gente, as apresentações em público normalmente levam 7 a 10 minutos. Para mim, que não falo inglês fluente, fazer uma apresentação em público de meia hora, eu fiquei quase uma semana sem dormir. Só para vocês terem ideia de nervoso. A gente foi super bem, graças a Deus, eu e minha colega. Tiramos mais de 90%, mas assim, gente, é sério, eu tremia aqui embaixo da mesa, assim, ó, meu pé batia. A matéria de Financial Planning foi muito difícil. 2 matérias eu fiquei com medo de não passar. A de Financial Planning, olha que ironia do destino, né? Mas as regras aqui, os investimentos do Canadá e a didática do professor pegam também nessa adaptação, tá? Por exemplo, o professor muitas vezes fazia conta falando. Pega tal, divide com tal, multiplica por tal. Gente, eu tenho um delay na questão do inglês. Então, eu tive dificuldade com isso também, com a metodologia, tá? Nem tanto com o material,
Passei, graças a Deus, bonitinho e tal, mas eu tive muita dificuldade nesse sentido. Por exemplo, a primeira prova eu não tinha o livro, eu achei que eu não fosse precisar comprar o livro. Eu falei, acho que vai dar para seguindo, porque esse professor passava slide, as coisas. Não dá. Não dá, gente. Se tiver que comprar livro, gastar, porque são caros os livros, compra, porque se eu não tivesse comprado, eu não teria passado nessa matéria, sinceramente. A matéria que me tirou o sono, que eu quase reprovei, foi a de Canadian Securities, tá? Excesso de trabalho, de prova, de assignment, de dificuldade, assim, o professor é muito, muito, muito exigente, muito, assim, de você, sabe? Então, eu tive muita dificuldade, eu tirei notas boas em todas as assignments, nos quiz, ok, e nas provas eu tirei nota baixa, que foi o que eu quase reprovei, porque, gente, eram 100 questões, 100, não é 50, não é 30, não é 60, 100 questões para fazer em 2 horas. E lendo tudo em inglês, perguntas desse tamanho, tudo cálculo, tá? Porque você tem que calcular o investimento, calcular imposto, calcular tudo. Para você fazer em 1 minuto é muito difícil, tá? Então, eu tive muita dificuldade nessa matéria. A grande parte da dificuldade que eu tive no curso é por conta do inglês. Muita coisa eu não entendi, eu tinha que buscar, eu tive que estudar, eu tinha que ter um esforço muito maior, porque eu não entendi algumas coisas do inglês, tá? E na pós-graduação é diferente do PEFOI, né? No PEFOI você tá ali porque você tá fazendo, teoricamente, um curso de inglês. Na pós, não, né? Vai ali no batidão e tal, e você vai meio que acompanhando. Então, assim, graças a Deus eu passei, mas foi um desafio enorme, tá? E como eu falei pra vocês, o próximo desafio é que agora será tudo presencial. Então, é claro que no final do ano eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, se eu sobreviver, contando como foi o segundo termo, que é meu último, né? O meu são 2. No presencial, tá, gente? Eu não sei o que vai ser, eu já tenho minha grade, tenho o nome dos professores, tenho o que eu vou aprender, porém, não sei como é que vai ser indo todo dia pro college, eu vou pegar outono, então já vai estar frio, então torçam por mim aí, tá bom? Bom, meus amores, então é isso que eu queria dividir com vocês, tá? Sobre fazer ou não fazer o curso de 1 ano. Eu, por exemplo, tive colegas que me disseram que falou que foi tranquilo na matéria que escolheram. A matéria de Financial Planning é realmente puxado porque é um curso preparatório para tirar certificações, tá? Então é um curso que você pode tirar certificação de seguro, você pode tirar de CFP, de planejamento financeiro, você pode tirar de analista financeiro. Então é um curso bastante abrangente que eles exigem, eles cobram porque as certificações não é fácil de tirar, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntinhas aqui que eu vou respondendo todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!